queria só estar ensinando algo a você que Deus tem falado ao meu coração faz alguns meses, sobre a gente absorver aquilo que Deus tem para nós num momento como esse. Deus não vai desperdiçar um momento como esse. Essa ideia de estarmos juntos, congregando, é uma ideia de Deus, não é uma ideia de homens. Se fosse uma ideia de homens, eu não estaria aqui como pastor e não teria recebido um chamado pastoral. Por que eu tenho um chamado pastoral? Porque tem um lugar como esse. E eu sei que eu tenho um chamado pastoral. Mas por que Deus me deu? Porque Ele tinha uma ideia. Amém? Aleluia! E essa ideia está aqui. Um ajuntamento, onde todos, como um corpo de Cristo, aleluia, recebem daquilo que Ele quer compartilhar. Amém? Para todos. Imagina Deus fazendo uma escala para um pastor ir na sua casa na segunda-feira, na terça-feira um apóstolo, na quarta-feira um profeta, na quinta-feira um mestre, na sexta-feira um evangelista. Você acha que ele ia utilizar desse modelo para alcançar? Não daria para alcançar. Eu pelo menos vejo assim. Então o que foi a ideia que ele teve? Se reúne todo mundo no mesmo lugar. E essas unções vão assistir a todos. Então não é uma ideia humana você estar aqui, existir uma igreja local. Tem um propósito, e esse propósito vem do coração de Deus, e tudo que vem do coração de Deus é para alcançar a nossa vida. Sabe, os 5 dons ministeriais é para um objetivo, tem um propósito, para te aperfeiçoar, para mim aperfeiçoar. Quantos querem aqui ser aperfeiçoados? Seja sincero. Quantos precisam ser aperfeiçoados? É melhor essa pergunta. Amém? Eu sei que eu preciso ser aperfeiçoado, mas também eu sei que o meu Pai não me deixou à deriva quanto a isso, porque Ele providenciou mecanismos para que Isaías seja aperfeiçoado. Aleluia! Então, Ele estabelece os 5 dons ministeriais que você vai encontrar em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. É bom que você leia, para você entender a igreja local, um momento como esse. Aleluia, para que valorizemos mais. Para darmos importância, o tanto quanto Deus dá importância a um ajuntamento como esse. Por causa do propósito. Aleluia! Diz que os 5 dons ministeriais é a ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar os santos. Quais são os 5 dons ministeriais? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Unções. Para aperfeiçoamento dos santos. Para o bom desempenho do seu serviço. Então tem serviço para você, tem serviço para cada crente, tem serviço para cada filho de Deus, e Ele levanta ferramentas para que nós estejamos aperfeiçoados para um serviço. Deus não é um mau patrão que exige qualidade do empregado, mas não dá condições para a excelência requerida. Deus não é assim. Qual é o mau patrão? Que exige do funcionário qualidade quando ele não dá condições para que ele promova uma qualidade no seu serviço, apesar que ele quer, mas ele não tem as ferramentas adequadas porque o patrão não deu. Mas ainda exige qualidade. Não vai ter. Deus não é assim. Tem um serviço para você, para cada crente que está aqui, para cada filho de Deus espalhado sobre a terra, tem serviço, e Ele quer que você desempenhe bem o serviço, e para desempenhar bem tem que se aperfeiçoar. Não tenta desempenhar um serviço a Deus sem aperfeiçoamento, não vai chegar muito longe, e pode estar desempenhando sem agradá-lo. Isso deve ser frustrante no final das contas. Isso deve ser frustrante no acerto de contas que vamos ter com Ele. Desempenhar algo que não o agradou e nós descobrirmos no final
Meu Deus do céu, o aperfeiçoamento dos santos vai evitar isso, porque vai proporcionar para mim e para você um bom desempenho do nosso serviço. Quer dizer, não fuja do serviço de Deus, não é algo bom para você. Estou falando com crente, com filho de Deus, com pessoas que estão no corpo de Cristo, tem uma função. Se você está fugindo da sua função, eu vou te dizer, não é bom para você isso. Pode ser bom para a tua carne, pode ser bom para a tua zona de conforto, é porque você ainda não pensou nele. Ele ainda está fora do seu pensamento, nesse contexto, ele está fora do seu estilo de vida, nesse contexto, porque quando ele está no contexto, a gente pensa nele. Quando ele está fora do contexto da nossa vida, aquilo que importa a ele não importa a nós, está fora do contexto, estabelecemos outras coisas. E ele ficou fora do contexto da nossa vida. Puxa vida, deixa eu te avisar algo, não vai valer a pena no final não. Tem um final das coisas. Tem um final, meu irmão. Não pensou no final não? Eu estou te alertando hoje à noite para você pensar no final das coisas. Existe um fim. Não pensou ainda nisso? Pois é bom começar a pensar agora. Naquilo que Deus te chamou, o que você está fazendo com aquilo que Deus te chamou para fazer. O que você está fazendo com o serviço que você sabe porque sabe, Ele te deu para ser feito. Eu vou te dizer, se esconder desse serviço não vai ser vantagem para você. Pode estar sendo vantagem agora, porque você está curtindo a sua zona de conforto. Mas se eu te dizer uma coisa, existe um final. Existe um fim, ainda não pensou sobre isso. E esse fim é se encontrar com Ele. Amém? Já o temos, mas está programado o encontro com Ele. Não sei se você sabe, está programado. A Bíblia revela que está programado. A Bíblia revela sobre o tribunal de Cristo. Eu não estou falando sobre o tribunal para causar medo a você. Porque o tribunal de Cristo não é para causar medo. O tribunal de Cristo é para receber galardão. Então não tem medo do tribunal de Cristo referente aos crentes, não é? Se quando a gente fala de tribunal de Cristo, dá um friozinho na barriga, a gente precisa ajustar alguma coisa na nossa vida. Meu Deus do céu. Precisa ajustar alguma coisa? Está com medo? Está com medo de se apresentar a Ele? Porque existe um final, tem um fim. Ainda não pensou no fim? Eu estou te alertando e o Espírito está me alertando para entender que existe um fim, existe um final. É só um alerta, não é uma ameaça, não é para você ficar com medo, amém? O sentimento do que eu estou falando não é para isso, não é para te condenar, é apenas para te chamar para perto, porque muitas vezes desse púlpito o Espírito Santo vai usar pessoas para nos chamar para perto. Por isso que você tem que estar pronto para ouvir, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E nessa igreja aqui, nós buscamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque não vamos falar simplesmente coisas que agradam as pessoas. Nós vamos falar coisas que agradam a Deus, porque o que agrada a Deus muda a tua vida. Muda a minha vida. Então, se aquilo que falarmos aqui pode doer em alguém, como Jesus falou em determinada situação, que aqueles homens ficaram escandalizados, discípulos que abandonaram Jesus, e saíram, foram embora. Jesus disse aos 12, e vocês, vão ficar ou não? Jesus estava tranquilo, Jesus sabia o que estava fazendo, o que estava ministrando, o que estava dizendo, e se alguém se escandalizava, Jesus não ia mudar por causa disso. Jesus não perdeu o foco, o sentido da sua vida, porque alguns o abandonaram. Pelo que ele falava, pelo que ele ensinava, pelo que ele dizia, e muitas vezes chamando para perto. Aleluia. Às vezes, nós estamos soberbos sem saber. E eu vou te dar um exemplo. Às vezes, nós reconhecemos um defeito na nossa vida. Nós falamos com o Senhor a respeito desse defeito. Quantos fazem assim? Você faz assim? Meu Deus, só algumas pessoas. Não está havendo metamorfose nessa igreja não. Se quer metamorfose é mudança.
Você não faz isso não. Você não busca, ou mesmo quando você o busca, fica revelado o defeito. Isso não é para afastar você, isso é para aproximar. Isso é para consertar o erro. A tendência humana da alma, e o diabo trabalha para isso, é quando você encontra um defeito em você, você se afasta dele. Não é isso, a visão não é essa. Quando você encontra um defeito, você se aproxima dele. Porque se você aproximar-se dele, você tem a chance de transformar um erro em acerto. Não é longe dele, é perto dele. Que há chance que eu e você sejamos transformados naquilo que precisamos ser. Entenda isso, não caia no engano do diabo. Eu errei, estou com defeito, isso e aquilo, me afasto. Aí afasto das coisas de Deus, afasto dos irmãos, afasto da igreja, pensando que está fazendo certo, pensando que está sendo sincero, sinceramente errado. Muitas coisas, precisamos avaliar pela palavra, que muitas coisas que estamos falando, a sinceridade minha, é preciso avaliar pela palavra, para não estar sinceramente errado. Por isso a importância de se aproximar dele. Por isso a importância de estarmos constantemente nos expondo, gente. Eu não sei como um crente vive sem se expor a ele. Que condição esse crente está vivendo? Eu vou dizer, é uma condição totalmente natural. Natural. E essa proposta natural não está no modelo do reino. Tudo com Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Amém? Sobrenatural. Essa é a proposta para mim e para você. De uma vida em movimento. Do movimento da vida de Deus. Água em movimento, água em movimento, água em movimento. Você pode estar aqui hoje à noite ouvindo isso e percebendo as águas de Deus da minha vida estão paradas. Ei, hoje é dia para romper isso e deixar essas águas fluírem. Porque Deus eu posso dizer assim, entendo o que eu vou dizer? Deus é água em movimento. Vamos usar isso que a gente vê, natural, para explicar algo espiritual, algo em movimento, rio em movimento. Água em movimento gera volume. Deus em movimento. Eu quero que o Espírito Santo se avolume em mim. Ele é comparado como um rio. Ele não é um rio, ele é uma pessoa. Mas ele é comparado como um rio, como uma fonte. Em movimento. Água em movimento gera volume, meu irmão. Imagina o Espírito Santo em movimento dentro de você. Tem que ter um suspiro para essa água sair. Porque senão você explode. Ele em movimento. O suspiro é a boca. Você vai estabelecer decretos. Amém? Decretos. Aleluia, que não se revogam. Sai da sua boca. E as coisas se estabelecem. Porque ele está em movimento. Sabe, ele me falou sobre uma conexão limpa com ele. E eu fiquei sem entender um pouco, mas ele me esclareceu. E eu estou me treinando para isso. Eu quero me treinar para aquilo que ele fala para mim. Aleluia. Conexão limpa. Ele me disse, quando você precisar falar, saiba que eu vou precisar falar. Não sei se você entendeu. Vai haver situações que você precisa falar algo. Quantos passam por isso? Vai haver situações que você vai ter que tomar uma decisão e você toma pelo que você fala, não é? Sim ou não, alguma coisa desse tipo. Em algum momento você vai ter que falar algo. Saiba, quando você precisar falar algo, o Espírito Santo vai precisar falar também. Ele sabe disso. E quando o Espírito Santo precisar falar algo, você vai andar numa consciência. Se ele precisar falar algo, eu precisarei falar também. Essa conexão limpa, sabe, andar nessa consciência.
Porque haverá situações que você vai ter que falar algo. Saiba, o Espírito Santo está com você. Ele vai precisar falar também. E se você tiver comunhão suficiente com Ele, você vai falar a coisa certa. Porque você sabe, quando eu preciso falar, Ele precisa falar. É uma consciência. E isso vem por intimidade. Persuasão. E é uma vida totalmente diferente. Imagina você numa reunião, imagina você numa mesa, num momento decisivo da sua vida, naquela situação de uma bifurcação de dois caminhos e você não sabe qual é o certo. De uma pressão sobre você para falar algo, para dizer algo, que vai estabelecer algo na sua vida, que você sabe, que eu sei que é importante, eu não posso errar, porque não só me atinge, mas atinge toda a minha casa. Veja, momentos importantes como esse que surgem. E que nós precisamos ser assertivos, precisamos ser precisos. Coisas que talvez não vá nos levar à morte, mas vai atrasar o processo. O processo do plano de Deus, e os dias estão sendo findados. E onde é que a gente está dentro do plano de Deus? Ainda está empurrando com a barriga. E os dias estão se aproximando do fim. Os dias estão se aproximando do fim. E como é que vai o plano de Deus para mim? Como é que eu estou agarrando o plano de Deus? Qual a velocidade que eu estou andando? E o fim está chegando. E o fim está chegando. Como está o plano de Deus? Como estão as respostas que eu sei que preciso dar? Porque Ele já falou tantas vezes Ele já falou a mesma coisa. E Isaías sempre na sala de emergência. Eu não quero viver essa vida com Deus sempre na sala de emergência. Eu não sei se você entende isso. Sala de emergência é um lugar para emergência. Olha que revelação poderosa. Amém? No hospital está lá todo o aparato médico para emergência. Amém? Uma emergência, algo grave. Não é assim, Danila? Danila faz parte disso, ela sabe muito bem. Está lá a sala de emergência, preparada para receber tudo aquilo que é classificado como emergência. Tem que atender logo, é algo grave, não é assim? Lá no trauma, das vezes que eu tive lá, para ajudar os outros, graças a Deus. Eles classificam lá através de uma cor, vermelho, amarelo. Depende do que como a pessoa chegou. Aí tem lá vermelho, vai direto para a emergência, não dá para esperar não. É grave. E às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã sempre na sala de emergência. Sempre no emergencial com Ele. Eu vou te dizer uma coisa, Ele sempre vai estar pronto a te atender. Dê um glória a Deus aí. Esse é o coração do nosso Pai. Ele nunca vai rejeitar alguém que o busca na emergência. Quanto sabe que Deus não é um Deus de retaliação? Ah, você só vem me procurar agora, não é? Isso é coisa de humano. Se pedir, recebe. Se buscar, encontra. Se bater, se abre. Esse é o coração do nosso Pai para mim e para você. E é muito bom saber disso, porque em algumas situações, nós vamos viver situações emergenciais, concorda? Eu já vivi muitas. Emergenciais, da hora, não dá para esperar. Isaías não tinha nada na mão, não tinha uma solução real para aquilo, mas se busca, encontra. Se pede, recebe. Se bate, se abre. Está Isaías, Vivinho da Silva aqui. Porque Ele sempre assistiu. E eu sei que é com você também. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não vamos sempre viver na sala de emergência. Tem uma outra proposta. Primeiro que você sabe, qualquer emergência, o aparato dos céus vão estar prontos para me assistir. Isso é fato. Eu não preciso temer isso. Pode surgir uma emergência hoje, agora. Sabe, relacionado a pessoas, a entes queridos, pode surgir agora. Tem consolo nessa sala de emergência.
Tem conforto do Espírito nessa sala de emergência. Para cada área tem uma ação favorável de Deus para mim e para você. Não precisa temer. Aleluia. Mas sabe que nós podemos viver uma vida saudável a ponto de não precisar da sala de emergência? A ponto de não estar sempre na sala de emergência. Você pode identificar, essa noite é noite de identificação também, de você perceber alguma área da sua vida que sempre está na sala de emergência. É hora de você refletir aí, qual é a área da sua vida que você sempre está na sala de emergência? Sempre está na sala de emergência. E ali ele te alcança na emergência, te trata naquele momento vivido, mas aí daqui a pouco a gente volta para a sala de emergência de novo, na mesma coisa. Alguns até que foram para a UTI, receberam tratamento, mas quando sai de lá, não segue a receita. Volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes, que produz o mesmo resultado e volta à sala de emergência. Como ter uma vida saudável nesse sentido? E nós estamos fazendo um paralelo de uma vida natural, uma vida espiritual. Como viver com saúde? Aleluia, a ponto de não estar sempre na sala de emergência. Eu vou te dizer uma coisa, seguindo a receita. Seguindo a receita de quem conhece sobre o assunto. A gente é atendido na sala de emergência, é tratado, aquele médico vai e passa uma receita lá, não é? Para tratar aquilo. Mas ele aconselha também. Amém? Muitos deles, um bom médico aconselha. Para que você não volte para lá com a mesma doença. Ele aconselha, faça isso, faça aquilo. Ele dá um tratamento da hora ali, não é assim? Toma esse antibiótico. O tratamento da hora ali, a assistência, Deus faz isso. A assistência da hora, mas um bom médico, e Jesus é um bom médico, ele vai orientar. Para que você não volte, para que eu não volte para aquela sala de emergência na mesma coisa. Amém? É seguir o conselho. Seguir as regras do tratamento. Considerar. Aleluia. Para que a gente não viva sempre na sala de emergência. Na mesma coisa, na mesma área. Se é na mesma área, eu vou te dizer, reveja isso, Isaías, reveja isso, pega o receituário. Amém, aleluia, pegue os conselhos e aplique para não voltar mais para aquela sala de emergência em alguma área da sua vida, em alguma área da minha vida. Tem uma vida saudável em Deus a ser vivida. Essa é a proposta dele. Que você não vai parar, que você não vai desanimar, por mais que tenha motivos, aleluia, por mais que coisas se levantem, mas você está tão saudável que você não abre mão do plano de Deus por qualquer coisinha que foi levantada contra você e contra mim. Crentes estão perdendo o melhor de Deus por coisinhas pequenininhas. E a Bíblia diz que são as raposinhas. Meu Deus do céu, eu estou torcendo pelo time certo. São as raposinhas que botam a perder o milharal. Estou torcendo pelo time certo, meu Deus do céu. Jesus, quando quis comparar Herodes, ele diz aquela raposa. Brincando aí, Boscão, eu sei que você não vai mudar de time não, mas quem sabe, né? Estou apenas descontraindo, porque a administração aí você está absorvendo, né? São as pequenas coisinhas, as coisitas que a gente considera tanto, que vai gerando colesterol, gordura nas veias. Entope as artérias, coisinha, gente, coisinha que não vale a pena e a gente fica considerando. Coisinhas entre nós, que a gente considera tanto. Vai entupindo as veias,
E o fluir da vida de Deus não consegue irrigar as áreas da nossa vida, como estou entendendo. É uma questão de entupir as veias da nossa vida. Eu estou falando espiritualmente. E a vida de Deus não flui para irrigar essas áreas. Porque onde a vida de Deus não está fluindo, gente, ali há sequidão, ali há morte, ali há vagarosidade. Ali não há resultado, ali não se produz nada, só se cansa e se chega a uma exaustão, porque a vida de Deus não está fluindo para aquele lugar, para aquela área. E por que não está fluindo? Porque deve ter alguma gordura na veia, acumulada, nas artérias da nossa vida espiritual. Isso vem muitas vezes pelo nosso convívio, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, por coisas que a gente considera tão pequenininhas. Eu tenho 20 anos de pastoreio e às vezes eu vejo a mesma coisa acontecendo, pessoas mudando de igreja, porque simplesmente alguém disse algo para ela na outra igreja. Algo que ela não gostou. Algo que o pastor disse e ela não gostou, confrontou a vontade dela, confrontou o querer dela, e aí começou a acumular gorduras na veia, troca de igreja. Eu vou te dizer, vai viver a mesma situação lá e vai aumentar a gordura, porque se não consegue se sair de uma situação com uma pessoa aqui bem, não vai se sair em lugar nenhum que for, onde houver pessoas. Se você no seu trabalho não está sabendo se sair de situações com pessoas e você quer sair do trabalho, pois é, quando você chegar no outro trabalho lá, a mesma situação vai acontecer e vai terminar você tomando a mesma atitude e você vai ficar de trabalho em trabalho em trabalho, vai terminar desempregado. Desemprego vai chegar. Desemprego vai chegar, escassez vai chegar, porque não está sabendo lidar com as pessoas, com a situação da vida delas e daquilo que ela influencia e lhe alcança. Começa a considerar coisinhas. Se alguém usar de preconceito para comigo onde eu chegar, sabe qual é a minha definição? O defeito não está em mim. E não vou escancarar o defeito daquela pessoa brigando, não, eu estou apenas me blindando. Não vou ter que dizer poucas e boas a ela, não. Vou apenas me blindar. Vou apenas me dar, o defeito não está em mim, não. Se alguém está sendo preconceituoso comigo, o defeito não está em mim. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero acumular gorduras. Amém? Colesterol alto, triglicerídeo alto nas minhas veias espirituais, onde a vida de Deus flui. Eu quero as minhas áreas irrigadas pela vida de Deus. E quando ele me falou isso, eu estou vendo as minhas áreas que não está chegando a irrigação da vida de Deus, é porque tem lá uma gordurinha. Preciso tomar alguma coisa. Porque se naquela área, uma que eu estou pensando aqui, sempre na sala de emergência, sempre vivendo na emergência, toma aquele remédio ali, a pressão baixou, volta a mesma vida sedentária, come o que quer, aí vive aquela vida medrosa que todo dia, como é o nome daquilo? Termômetro não é, termômetro. Tensiômetro. Vive uma vida tensionada no tensiômetro. Eu vou dizer, sabe por quê? Porque sabe que está vivendo uma vida que vai promover pressão alta. Porque quem está comendo bem e em plena atividade, não precisa estar, amém, todo dia sabendo como a pressão está. Porque a sua consciência vai dizer, eu estou fazendo o que é certo fazer.
E se um dia tiver a pressão alta, epa, está errado. Não vai ficar assim. Você ficou ousado em exercer o nome de Jesus Cristo, para aquilo se ajustar. Porque ousadia vem. Aleluia. Ousadia vem. Porque você sabe, eu estou na palavra, eu estou seguindo a direção do Espírito, aí uma turbulência veio, algo se apresentou no seu corpo, você vai exercer autoridade agora, e você faz isso com ousadia. Mas quando a gente percebe que naquela área, gente, a gente está vacilando nos princípios da palavra, a gente fica sem ousadia para aquela área de exercer autoridade quando o diabo se levanta. Porque a gente sabe, que naquela área, aleluia, estamos negligenciando princípios da palavra de Deus. Eu não sei você, eu fico sem ousadia em alguma área da minha vida quando eu percebo que negligenciei um princípio, algo aconteceu e eu fico sem ousadia para exercer autoridade, porque eu sei, cada um sabe. Então é melhor viver uma vida saudável, essa é a proposta dele. Amém. Meditando na palavra, comunhão com o Espírito Santo é a receita. É a receita. Amém. Meditando na palavra e praticando, meditando e praticando. Qual é a receita médica? Simples, para todo mundo ter uma saúde. Boa alimentação e exercício. Pelo menos é isso que eu ouço. Duas coisas básicas. Simples, para que a gente tenha uma saúde no nosso corpo, tenha saúde. É se alimentar bem e se exercitar. São as duas coisas básicas para promover saúde no nosso corpo. E precisamos entender que o nosso corpo é importante nessa questão do plano divino ser cumprido, porque tem um fim. Ainda não pensou no final, não. Começa a pensar hoje. Existe um final. E nós estamos chegando perto. Existe um final. Aleluia. Duas coisas básicas. Se alimentar bem e se exercitar. Vamos para a palavra. O que é que a Bíblia diz? Medite dia e noite. Amém. Isso é a receita, isso é o conselho. Medite de dia e de noite para você ser bem-aventurado em tudo quanto fizer. Isso é saúde, não ou não? Isso é uma vida saudável? Ser bem-aventurado em tudo quanto fizer, isso não é ideia minha não, está escrito, é possível. Mas aquele que atenta, que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e não é ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Saúde, isso é saúde. Bem-aventurança é saúde. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, você não vai enfrentar situações, não vai haver situações emergenciais. Isso quer dizer que você não vai parar nenhuma delas, porque você vai ser bem-aventurado no que fizer. Acolha com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, você se alimenta da palavra para se exercitar, para praticar. Aleluia! Saúde se estabelece. Simples assim, é tão simples que a gente quer encontrar outra fórmula, outra forma. E aí vivemos uma vida sempre na sala de emergência. Entra na UTI, sai da UTI, entra na UTI, sai da UTI. Qual é a área da tua vida que há anos você está na UTI? Deus quer tirar você dessa UTI, para você nunca mais voltar para essa UTI. Deus quer nos tirar dessa vida vivida sempre na sala de emergência. Muito pelo contrário, nós é que vamos acolher quem chega. Amém? Numa emergência na sua vida, nós vamos ser aqueles que estão lá para atender.
Deus quer transformar você de um cliente de uma sala de emergência a ser um instrumento para atender quem chega. Eita, isso chegou agora, na hora. Deus olha para você dessa forma, olha para Isaías, olha para a igreja, olha para o corpo de Cristo dessa forma, meu irmão. Eu sei que existem fases, aperfeiçoamentos na nossa vida, lá no início, sempre na sala de emergência, sempre alguém para ajudar, sempre alguém para orar por nós. Ei, mas chega a fase de adulto. Deus quer que você chegue na fase de adulto, que você faça as suas próprias orações e receba de Deus aquilo que você orou. Agora você está pronto para atender aqueles que estão chegando, os novos nascidos de Deus que não conhecem muita coisa, que chegam cheios de emergência porque não sabem o que fazer, aí encontram uma igreja madura. Eu sei que multidões vão chegar aqui porque Deus falou comigo. Nessa igreja. Agora, precisamos ter uma estrutura para receber essas pessoas. E essa estrutura vem através de você, que já é maduro aqui. Então nós que já somos maduros, precisamos deixar de viver essa vida sempre na sala de emergência, os maduros na sala de emergência. Os maduros é para receber quem chega. Oh, aleluia! Hoje é noite de libertação. Talvez quando a gente fale assim, você está se escondendo do plano de Deus. Você está com raiva? Se está com raiva, a gente alcançou o objetivo. Deus só está querendo te livrar de algo. Vai continuar assim? Vai viver essa vida assim? Você pode decidir assim, Deus vai deixar, viu? Deus vai permitir. Deus vai permitir. Eu acho engraçado, às vezes eu converso com uma pessoa desviada do Evangelho, e elas dizem assim, quando Deus quiser eu volto. Meu Deus do céu. Como se fosse Deus que tivesse levado ele para o mundo. Aí quando ele quiser, quando eu curti bem muito a carne, aí ele vem e diz, vem agora, filho, eu satisfiz teu desejo na carne, você curtiu o mundo, filho, agora vem para cá. Você acha que é assim que Deus trabalha? Deus empurra alguém para o mundo para no dia que ele quiser trazer de volta? Você faz isso com o seu filho? Quantos pais aqui responsáveis e que amam os filhos teriam coragem disso? De instruir mal, para ele andar naquela maldade e depois você vai lá e resgata. Não tem nenhum pai responsável que ama o filho que ensine assim. E como é que a gente quer atribuir isso a Deus? Eu digo bênção, não é quando Deus quiser não, é quando tu quiseres. É quando tu quiseres, sai desse engano. Porque isso é uma justificativa para continuar no mundo. Porque está gostando. É uma justificativa só. E para ele é uma boa justificativa, porque a volta dele está nas mãos de Deus, não está na dele. O que é que faz? O que é que estimula esse camarada? A continuar no mundo. A viver aí na carne, solto na buraqueira, como a gente fala aqui. Solto na buraqueira aí. Andando de buraco em buraco. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O Espírito vai sempre falar, mas há uma possibilidade de endurecimento de coração. E essa palavra é para crente. Hebreus capítulo 3. Ele fala 3 vezes, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Como foi no dia da provocação, ou seja, tem um exemplo lá no Velho Testamento, que ele traz à tona para a gente olhar e dizer, epa, aqui tem um exemplo, e eu não vou segui-lo.
Como é que eu endureço o coração? Quando Deus fala diversas vezes. E não se atende àquilo que ele falou. Há um grande perigo de endurecer o coração. E quando endurece, aquilo não tem mais efeito. Aquela palavra não encontra mais lugar. Não tem mais efeito na vida daquela pessoa. Ela endureceu o coração naquilo que Deus falou. Como? Ouvindo, não dando atenção, não dando resposta, andando do jeito que quer, e Deus falando. O homem, muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Isso é Bíblia também. E eu estou pegando a parte aí de endurecimento. Muitas vezes, olha a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Muitas vezes repreendido. Muitas vezes, endurece o seu coração. Como é que endurece? Rejeitando sempre quando ele fala na mesma coisa, rejeita sempre. Há uma grande possibilidade desse crente endurecer o coração. E quando endurece o coração, não há mais lugar para o efeito da palavra na vida daquela pessoa. Não tem lugar. Foi isso que Paulo quis dizer. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça. Atende a voz. Essa é a receita. Atenda a voz do Espírito. Aleluia. Então eu queria trazer uma imagem para mostrar para vocês o que está acontecendo hoje aqui na igreja. De tudo que está sendo falado, tem algo acontecendo na vida de pessoas aqui. Amém? Eu queria só trazer uma imagem. Bota aí, Bessa. Por favor. Revertendo uma taquiarritmia refratária a antiarrítmicos com uma cardioversão. Para isso, deve-se ligar no modo desfibrilação e clicar em sincronizar. Observe as espículas após sincronizar. Carregar choque. Importante fazer uma cedo-analgesia no paciente antes da cardioversão. E aí, professor? Tranquilo? Tá bom, Bessa, tá bom. Só mostra essa imagem mesmo. O que é isso aí? Quem entende da área sabe. Essa maquinazinha aí chama-se de desfibrilador. Desfibrilador. Tem um desfibrilador celestial nessa noite aqui. Para a sua vida, em áreas da sua vida, em áreas da minha vida. Bum! Se você ouvir a voz do Espírito, tem um desfibrilador nessa noite aqui, colocando a tua vida, áreas da tua vida e da minha vida no ritmo correto, no ritmo certo, no ritmo que você teve um dia. Aleluia! A exposição do que está acontecendo aqui, na sinceridade do teu coração, vai provocar isso. Bum! Onde é que se usa um desfibrilador? É aparelho usado para, no caso de uma parada cardiorrespiratória, restabeleça o ritmo cardíaco do paciente. Quando necessário, quando houver sintomas que indiquem uma parada cardíaca. Tem sintomas que anunciam. Por isso é bom estar sempre com o médico dos médicos, comunhão. Amém? Sempre fazendo um check-up, um raio-x com ele, vida saudável. Ele vai identificar alguma coisa para passar uma vitamina. O médico dos médicos, quais os sintomas de uma parada cardiorrespiratória? Falta de ar, ausência de pulso, ausência de movimentos respiratórios, inconsciência. Se pegarmos, não vai dar tempo. Eu queria chamar o grupo louvor. Pegarmos cada coisinha dessa inconsciência, a gente pode relacionar a algo da nossa vida espiritual, e se está lá é um sintoma. Inconsciência é um sintoma de uma parada cardiorrespiratória, que tem a ver conosco na vida espiritual. Sabe o que é? Não está discernindo mais as coisas espirituais, não tem mais consciência das coisas do reino, das coisas de Deus, vive alheio, uma vida natural. Inconsciência.
se estabeleceu aí, é um sintoma. E se está com esse sintoma, o remédio é, vai para o médico. Amém? Corre, vai. Se já está num grau muito alto, corre para a sala de emergência. Aleluia, Ele vai estar lá para te ajudar. Para me ajudar. É você que identifica, sendo sincero com você e com Deus. Deus trabalha com sinceridade. Não dá para maquiar com Ele e achar que Ele vai poder agir e fazer alguma coisa. Com Deus não tem maquiagem. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Não adianta usar maquiagem, mas Senhor, Tu sabes, né? Eu estou assim por causa daquilo, por causa daquilo. Maquiagem. Ele não vai poder te alcançar ali não. Mas hoje à noite Ele quer fazer isso. Ele está disposto a esse desfibrilador. Bum! Eu não sei você, eu preciso desse desfibrilador hoje. Bum! Para que eu volte para o ritmo. Um coração saudável que bombeia o sangue e irriga todas as partes do corpo. Promovendo vida, promovendo saúde. É isso a vida de Deus. Aleluia. Qual a receita? Se alimente bem e se exercite. Se alimente de uma boa doutrina. Busca uma boa fonte doutrinária que te ensina o que está na palavra. Não fica em busca de várias fontes. Vai criar uma confusão doutrinária na tua mente. Daqui a pouco você vai estar com heresia, criando as suas próprias doutrinas. Precisamos de uma firmeza doutrinária. Se alimente bem. Medite na palavra todo dia. Qual é o próximo passo? Exercitar-se. Pratique aquilo que você já tem revelação. Isaías, ande na revelação que você tem. Coloque em prática, coloque em prática. Não se torne um obeso espiritual. Sabe de muita coisa, mas não tem resultado de nada do que sabe. Conhece muita coisa, prega muito bem, ensina os outros, mas não é ensinado. Ensina os outros o que não faz. Isso se torna pesado para a própria pessoa. Deus só quer, sabe qual é o desfibrilador dele? Palavra. E a mão do Espírito, palavra. E a mão do Espírito. Pum! Exposição à palavra, exposição à pessoa do Espírito Santo. Pum! Aleluia! Paulo admoestou, vamos ficar de pé. Paulo admoestou Timóteo dizendo: reavives o dom que há em ti. Bum! Paulo estava sendo um desfibrilador, Lenildo, na vida de Timóteo pelo que ele estava passando. Porque se ele estava precisando reavivar, possivelmente ele podia estar numa cela de emergência naquilo que ele estava passando, na pressão que ele estava sofrendo. Por isso que Paulo diz: não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele estava sofrendo pressão por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E era como se ele tivesse uma desonra ali, que estava causando vergonha a ele. E Paulo disse: reaviva, reaviva. Essa palavra reavivar, lá no grego tem um sentido de acender com fogo. Vou repetir essa palavra, reavivar, ali no grego diz acender com fogo. Reaviva, Timóteo. Acende com fogo, Timóteo. O dom que está em ti, acende com fogo. Acende com fogo. Reaviva. Alguns que estão na sala de emergência com relação ao dom de Cristo,
que foi dado, alguma coisa na sua vida, na sua área da sua vida específica, que hoje à noite é a noite de colocar no ritmo correto, pela exposição, pela sinceridade do teu coração, e dizer: Senhor, é assim mesmo, é desse jeito, você identificou em mim. Eu estou na sala de emergência, mas eu sei que quando eu chego na sala de emergência, você vai estar lá, você não vai me desamparar. Simplesmente eu cheguei, eu reconheci que preciso de uma ajuda nessa área, para que volte o ritmo da tua vida em mim, o ritmo do teu propósito em mim, o ritmo do teu plano em mim, aquilo que arde no meu coração, que ardeu há anos atrás. Eu decido me expor a teu desfibrilador, a tua palavra e o teu espírito, para que seja acendido novamente com fogo, que acenda com fogo, que acenda com fogo. Você vê hoje à noite, essa palavra tem endereço certo. Não tem um aqui que em alguma área da sua vida você não precise desse desfibrilador hoje. E Deus foi bom com você hoje, comigo, porque aquela área não vai ficar do mesmo jeito a partir de agora. Paulo dá conselho a Timóteo dizendo: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Desfibrilador, motivando. Essa noite é de motivação. Talvez você foi confrontado, está impressionado com o que foi dito. Talvez não foi o que você foi buscar. Você veio buscar e vai levar para casa o que você precisava, não o que você queria. E eu estou muito satisfeito com isso, como pregador dessa noite, com a responsabilidade que tenho aqui de ministrar algo para a igreja. E eu sei que o que eu estou falando é do Espírito para esse momento aqui específico, e quem está assistindo ali. E você vai sair daqui dizendo, e em dias vindouros você vai lembrar dessa palavra, porque você vai se posicionar e você vai dizer: palavra de salvação. Glória a Deus, Senhor. Não é assim que responde? Eu acho que é. Ele diz: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Palavra, mantenha o padrão, mantém. Quem mantém é você, mantenha. Guarda. Essa palavra guardar significa manter o olhar sobre, para que não escape. Olha que definição maravilhosa desse guardar. Manter o olhar sobre, para que não escape. Mantém, guarda, mantém, guarda. Mantenha a palavra, guarde o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Palavra, Espírito, bom. E esse bom, depois que você foi tratado e saiu da sala de emergência, não é mais para recuperar a tua batida cardíaca, agora vai ser para te impulsionar, para te dar energia. Bum, vai em frente, bum, vai em frente, corre, corre, corre. Você está na hora, tá na hora de correr, está na hora de correr, está na hora de correr. Tem essa ação da palavra e do Espírito na sala de emergência, é verdade. Como muitos aqui, alguns aqui podem, vai sair hoje da sala de emergência. Agora eu quero dizer, não volte mais para lá não. Mantenha a palavra e guarda. Põe o olhar sobre aquilo para que não escape mais de você.
sobre aquilo que Deus está trazendo esclarecimento para Isaías e para você. Mantenha o olhar para que não escape, guarda. E isso vem com a ajuda do Espírito Santo. Mediante o Espírito Santo. Você tem condições de manter. Eu tenho condições de manter, porque nós descobrimos, é mediante o Espírito Santo. Que maravilha. Ele nunca vai querer o pior para você, ele vai querer sempre o melhor. E o plano dele para a tua vida é o melhor que você pode ter. Nós ministramos a palavra. Mantenha a palavra, o padrão. Aquilo que você ouviu, o que o Espírito despertou em você, que eu não sei, mas você sabe, eu sei de mim. Amém? Eu sei o que foi despertado em mim. Eu sei o que ele localizou em mim. Áreas que sempre estão voltando para a sala de emergência. Anda um pouquinho e volta para o mesmo lugar. O Senhor está dizendo, mantenha aquilo que você sabe naquela área para ser feito. Mantenha. E guarde para não escapar. E vai acontecer, sabe o que? No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, naquela área, dupla honra se estabelece. Oh, aleluia. Na área que você está envergonhado. Ei, Deus tem um propósito de estabelecer lá dupla honra. Ele não desistiu de você, ele não desistiu do plano.